noite, senhores que nos assistem daqui pela televisão. Boa noite. Dando prosseguimento ao ciclo Teledramaturgia, a reinvenção de um gênero, temos hoje a honra de ter aqui Fernanda Montenegro. Não posso chamá-la de diva, porque ela não permite, né? Ela realmente rejeita isso. Então. Mas Fernanda é um fenômeno. Ao mesmo tempo, respeitada, admirada e querida pelos colegas, pela crítica e pelo público, ela é disputada pelos diretores, que a preferem, porque com ela não tem trabalho de direção. A nossa intérprete mais premiada nacional e internacionalmente talvez seja também a única atriz que, durante 60 anos, fez com total empenho e brilho rádio, teatro, cinema e televisão. E, a julgar pela disposição atual, isso é apenas o começo. Fernanda iniciou sua carreira aos 15 anos na Rádio MEC e estreou em teatro aos 21, ao lado de Fernando Torres, com quem compartilhou uma admirável história de vida e obra por mais de meio século. Ela participou de uma centena de espetáculos teatrais, interpretando autores como Nelson Rodrigues, Martins Pena, Arthur Azevedo, Milor Fernandes, Silveira Sampaio, Domingos de Oliveira, Jorge Andrade, Guarnieri, Tchekov, Cervantes, Molière, Pirandello, Jean-Louis Fedor, Racine, Onei, Samuel Beck, Fassbinder e muitos outros. Né? Estou cansado. Sua estreia no cinema foi com A Falecida, de Nelson Rodrigues, sob direção de Leon Hirschman, que lhe valeu 3 prêmios de melhor atriz. Isso para quem estava começando no cinema. Em 1999, seria a vez do Urso de Prata, em Berlim, por Central do Brasil, de Walter Salles. E as indicações ao Golden Globe e ao Oscar, ambas também com melhor atriz. Pioneira na televisão durante 10 anos, fez parte do Grande Teatro Tupi em mais de 300 teleteatros e protagonizou mais de 40 novelas e minisséries. Entre seus 12 grandes prêmios internacionais, um foi conferido em 2012 pelo Emmy, a respeitada Academia de Televisão, Artes e Ciência, por Doce de Mãe, de Ana Luísa Azevedo e Jorge Furtado. E como se não bastasse tanta atividade, Fernanda está rodando o Brasil desde 2000 com o ciclo de oficinas de leitura dramática com jovens atores. Mas como viemos aqui para ouvi-la e não para ouvir falar dela, vou parar por aqui. Antes, peço licença para informar que ela prefere o diálogo ao monólogo, pelo menos aqui esta noite, o que me reserva um difícil papel, porque de Fernanda eu não sou interlocutor, eu sou devoto, mas vou tentar. Eu sou devota dele, de maneira que... Para a par. Então, a primeira pergunta é o seguinte, Fernanda, qual é o mistério desse ofício, né, ao qual você está dedicando grande parte da sua vida? Você uma vez disse que tendia a concordar com o Vittorio Gassman, com a teoria dele de que o artista eu até anotei aqui, sofre de esquizofrenia canalizada, ou demência criativa. Você é uma demente criativa, Fernanda? Eu sou uma esquizofrênica. Mas é verdade. E aparentemente só estou aqui sadia, porque essa é a minha profissão, eu prefiro chamar ofício, me conduz à loucura. E ainda tem plateia, e ainda aplaudem. E também, quando vaiam, a gente passa por cima. Essa profissão é uma profissão arcaica, ela é inexplicável. Eu trouxe aqui, eu sei que nós só temos 45 minutos, mas eu trouxe aqui uma observação de Camus, que muitos de nós, atores, nós temos isso num quadrinho na parede. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas está aqui. Só um minutinho. Eu trouxe umas coisinhas para ler, mas a gente desconta depois do tempo. O Camus diz o seguinte, respondendo à minha esquizofrenia: o ator reina no domínio do mortal. De todas as glórias do mundo, sabemos que a sua é a mais efêmera. E é também o ator
quem mais percebe entre os homens que tudo deve morrer um dia. E, para ele, não representar significa morrer 100 vezes. Com as 100 personagens que ele teria animado ou ressuscitado. E isso somos nós. Percorrendo assim os séculos e os espíritos, imitando o homem tal como ele pode ser e tal como ele é, o ator confunde-se com outra figura absurda, o viajante. E como viajante, o ator esgota alguma coisa que percorre sem cessar. Ele é o viajante do tempo. E, se é um grande ator, torna-se um ansioso viajante de almas. Para pegar um copo, ele encontra novamente o gesto de Hamlet erguendo a taça. Por isso, não é assim tão grande a distância que o separa dos seres que ele faz viver. O ator ilustra todos os dias essa verdade tão fecunda. 2 pontos. A de que não existem fronteiras entre aquilo que um homem quer ser e aquilo que ele é. Eu acho que aí está a esquizofrenia, talvez. Quanto mais estreito é o limite que lhe é dado para criar a sua personagem, tanto mais necessário que ele tenha talento. Afinal, ele vai morrer dentro de 2 ou 3 horas sob um rosto que não é o seu. É preciso que, nessas 2 ou 3 horas, ele sinta e exprima todo um destino excepcional. E isso tem um nome certo. É perder-se para se encontrar. Nessas 2 ou 3 horas, ele vai até o fim do caminho sem saída que o homem da plateia gasta a vida toda para percorrer. No passado, a Igreja repudiava, na arte do ator, a multiplicação herética das almas, o deboche das emoções, a pretensão escandalosa de um espírito que se recusa a viver apenas um destino e se precipita, então, em todas as intemperanças. Mais uma vez, a esquizofrenia. A atriz Adrienne Lecouvreur, no seu leito de morte, quis confessar-se, comungar, mas recusou-se a renegar sua profissão. Assim exigia a Igreja. E, por causa disso, ela perdeu o benefício da extrema-unção. Isso significa que, entre Deus e a sua profissão, ela tomou partido da sua paixão pelo teatro. E essa mulher, na agonia, recusando-se a renegar aquilo que chamava a sua arte, mostrava, morrendo, uma grandeza que nunca atingira no palco. Foi o seu papel mais belo e também o mais difícil, escolher entre o céu eterno e a fidelidade irrisória. E é esta, finalmente, a tragédia secular na qual temos que ocupar nosso lugar. Aí já entra o caminho absoluto. Entre nós e a eternidade, optamos por nós. Não é lindo? Lindo, lindo, lindo. Está respondido. Fernanda, como intérprete, você faz diferença entre, por exemplo, televisão, rádio, cinema? O mistério é o seguinte... Não, como intérprete, quer dizer... Como intérprete, eu tenho que falar antes dessa herança arcaica, né? Que é pré-Homero, que chamam contadores de história. Né? Não, eram atores. Tudo bem, se juntava lá e falava lá as suas histórias também já arcaicas, como intérprete. Porque se ele não fosse um bom ator na época, ninguém ia sentar em volta dele na fogueira para ouvir ele falar. Então, nós vemos pelos séculos afora. Quando chega a tecnologia, já do cinema e depois na TV, quem é que salva esse processo tecnológico contemporâneo e que precisa, naturalmente, para poder se pagar, ter programação? No mundo inteiro. No Brasil, o teatro.
Eu sou, assim, uma veterana absoluta. Eu fui para a vida dita pública na Rádio Ministério, com 15 para 16 anos, em janeiro de 51, porque em dezembro de 51 fizemos uma peça onde toda a nossa geração se encontrou. Toda a geração, eu digo 10 atores na época. Foi um fracasso, o espetáculo durou 8 dias, mas eu fui notada lá num papelzinho, tive uma boa recepção, assim, uma linha na crítica. E a TV, que tinha estreado aqui, talvez um mês, em São Paulo foi 2 meses antes, o Daniel já deve ter falado sobre isso, mas o Daniel começou a vida dele 10 anos depois da minha na TV. Eu sou mais velha que ele, bons anos. Então, eu fui convidada, veja bem, para fazer teatro na TV. Era uma época pioneira. Não havia aparelhos, não havia aparelhos. O louco como é o nome dele? Estou esquecendo. Isso é velhice. Chateaubriand. Ele trouxe essa aparelhagem toda, essa tecnologia toda, e trouxe meia dúzia de aparelhos, porque ninguém nem sabia o que era isso, e botou lá em São Paulo em alguns lugares e botou no Rio em alguns lugares. E tinha que fazer uma programação para começar a vida, já buscando patrocínios para poder aguentar aquilo, né? Porque Chateaubriand vivia cercado de dívidas e de sonhos de ir para a Inglaterra para dar colar de água marinha para a rainha, essas coisas todas de um homem alucinadamente criativo, mas louco. Então, tinha esse edifíciozinho na Avenida Venezuela, caindo aos pedaços, os vidros todos quebrados. A Rádio Tupi era no andar de baixo, nesse andar superior, que era um lugar de lixo, uma coisa, um negócio menor que isso aqui. Ali era o estúdio Então, nos contrataram. Quando eu falo nos contrataram, os loucos contrataram o Teatro Universitário, o Teatro do Estudante, os cômicos da Praça Tiradentes, as guias do Carlos Machado, os atores de comédia de costume da Cinelândia. E esses jovens que pululavam em algum lugar, em algum espetáculo, ainda à moda antiga, não é? Alguns até com os atores mais velhos falando com um ligeiro sotaque português, porque era moda, um ligeiro sotaque português. Quem falava com sotaque brasileiro eram os empregados e os domésticos. Agora, a classe social mais alta falava sempre com um ligeiro sotaque português, com todos os pronomes nos lugares e tal. E, às vezes, muitas vezes, eram portugueses. Aí me convidaram, já estou entrando na minha história, aí me convidaram para fazer parte de um elenco. E aí, sabe qual era a programação? Retrospectiva do Teatro Universal. Olha bem. Retrospectiva do Teatro Nacional. Então, eu fui fazer Antígona, de Sófocles. Assim, pá, compreende? E depois eu fiz, pelo caminho afora, fiz Plauto, fizemos os autos da Idade Média, eu fiz Alcide, de Corneille. Minha gente, pensa bem, éramos um bando de alucinados. Cheguei até a Dama das Camélias. Então, nós fomos dos gregos até Pirandello. E fomos, no Brasil, dos altos do Anchieta até Silveira Sampaio. Eu fiz isso durante 2 anos, assim, para ninguém, porque ninguém tinha aparelho. Então, foi o teatro que começou a TV no Brasil, gente. Sabe? Teatro com a literatura, com uma literatura dramatúrgica de primeira qualidade, com gente empenhada, fazendo aquilo como podia, como sabia. Eu me lembro que eu fui para Freitas Bastos, vocês devem se lembrar, aqui os mais velhos, que era uma livraria imensa ali na Rua da Carioca, e fui ver o que tinha de grego ali. Eu sou uma autodidata. Aí o que tinha era espanhol e francês, que eu comprei. E começamos a juntar, a ler, a nos formar. 2 anos, daí eu fui
para o teatro a convite da Morinô, casei, Fernando e eu nos casamos, fomos para São Paulo, onde ficamos 4 meses com o Morinô, achávamos que voltávamos daí a 4 meses e ficamos em São Paulo 5 anos, já fazendo alguma coisa de TV, mas sempre teatro. Ainda no período da Morinô, no Rio de Janeiro, a gente saía às segundas-feiras, de noite, de ônibus, no domingo à noite, terminado o espetáculo, viajávamos a noite inteira, na segunda-feira fazíamos algumas peças que a Morinô, no passado, já tinha feito no teatro, fazíamos à noite e voltávamos de trem, de manhã bem cedo, de São Paulo, para o espetáculo de terça-feira. Então, é o teatro, sabe? É o teatro. É o teatro que salva a gente. Em última análise, o que nos junta aqui hoje é a palavra, que eu não sei onde ela anda hoje. A gente até espera que ela continue com a mesma força. E eu acho que continua, porque só fomos, pelo menos a minha geração, e algumas 2 ou 3 gerações depois, tem essa formação. Não é? O grande meio de comunicação ainda é a palavra. Nessa altura, em São Paulo, nos juntamos, Sérgio, Ítalo, Natália, Flávio Rangel, Fernando e Sérgio, que era o nosso homem que também organizava democraticamente com todos nós, tudo era muito discutido, e fizemos um teleteatro de 9 anos, semanalmente, e aí nós fizemos, vocês podem imaginar, o que esses loucos fizeram durante 9 anos, semanalmente. No outro dia, houve uma missa, faz 8 anos que Fernando faleceu, ali no convento de São Bento, no mosteiro, e o Dom Matias, ele é um representante daquela plateia, era menino, um jovem, um adolescente, que viu o grande teatro. Ele lembrava de cenas e cenas. Agora eu estou fazendo um livro muito generosamente pedido pelo Sesc de São Paulo, que é a minha vida, do que sobrou de fotos da minha vida. E então eu estou muito mobilizada com isso, compreende? Porque é uma geração de amigos, irmãos que morreram, que não estão mais comigo. Pouca gente hoje está além de 85 anos. Então, essa geração... E depois, uma hora eu vou, antes de terminar, eu quero ler uma carta do Paulo Otran. 4 dias depois dessa carta, ele morria. E isso veio a propósito da Guerra dos Sexos que nós fizemos. E eu tinha uma foto ótima nossa. Eu mandei essa foto maravilhosa para ele. Ele já estava muito mal. E aí, ele me diz o seguinte... Eu não sei se eu estou fugindo da história. Não, imagina se precisa de pergunta. Eu estou falando de TV. Então, isso aqui é resultado de um encontro na TV, de uma novela. Por que terminamos nas novelas? Porque acabou aquela TV pioneira que respeitava os atos, respeitava os tempos das cenas. Hoje em dia, você tem que fazer cenas curtas, sei lá, 3 minutos, porque tem que entrar 10 de publicidade, compreende? Então, você teve que criar um tipo de trabalho, de folhetim, que segura o espectador para aguentar 10 minutos de publicidade, porque daqui a pouco ele vai ver 5 de uma dramaturgia. Isso foi se especializando, mas também por gente de teatro. Então, eu não sei o que seria da TV no Brasil sem o teatro. E do rádio também, né? Do rádio foi mais em São Paulo, porque São Paulo não tinha a tradição de teatro que nós tínhamos no Rio. Né? O que eu me lembro dessa época de teatro em São Paulo era um teatro amador, né, que todo mundo fazia. Nenhuma faculdade terminava o seu curso sem uma apresentação de uma peça dentro do teatro amador. E a alta sociedade, como aqui tinha os comediantes, né? Como lá tinha o TBC, depois se profissionalizou. E também os comediantes aqui, depois, essa companhia, que era feita pela alta sociedade do Rio de Janeiro, onde se estreou Nelson Rodrigues, em 43. Então, eu estou aqui hoje, eu vim pensando isso.
Qual é a minha ligação com a TV? Ao teatro. O que ainda hoje sustenta a TV? O teleteatro, a novela. Uhum. Não lido, não esse texto lido, mas representado de uma forma trabalhosa, alucinadamente exaustiva. Parece indústria inglesa do século XIX, sabe? Quando não tinha hora para começar nem acabar, e se morresse, tudo bem. Bota-se outro no lugar. Compreende? Então, eu não sei se eu respondi essa primeira pergunta de você. Você queria ler o... Bom, então, antes disso, vou fazer uma ligeira provocação. Em relação... Por exemplo, eu não estava aqui quando houve... Acho que foi sua última novela, Babilônia, e teve um escândalo aí, uma reação incrível, um beijo gay, né? Que parece que não foi nem a primeira vez que isso acontece na televisão. Não. Por que essa reação? O seguinte, eu fiz uma novela há 30 e poucos anos atrás, onde a Nanda estreou com 14 anos, em que eu era mãe de um rapaz que era homossexual, declaradamente, e que, no fim da novela, o Denis Carvalho, ele ia embora com o João Paulo Adur, porque eles viviam juntos. E ninguém se escandalizou. Eu perguntava, eu era uma família riquérrima, eu perguntava, meu filho, o que você faz tanto indo a saunas? Entende? Ela era chique, famosa, e rica, poderosa. Ela não entendia nada. Ela queria que ele casasse com a Renata Sorrah. Compreende? Mas ele não casa com a Renata Sorrah, ele vai embora com o João Paulo Adur. Num avião particular, compreende? Porque eram muito ricos. Rico de novela é uma coisa que não tem fim. E isso não foi escândalo, gente. Depois vieram se aproximando. Aí tem uma técnica que realmente eu e Natália somos duas tapadas, que é o seguinte: não pode logo chegar e beijar. Tem que acostumar o ouvinte, ou, no caso, o espectador, ainda estou no tempo da rádio, a saber que ali vai ter um negócio que não é hétero. Muito bem. Aí vieram todas as novelas, passaram a ter um casal que fica lá se olhando, e dá uma encostada, e dá uma pernada, e dá um negócio. Bom, isso... Até que veio agora, antes da gente, veio uma novela em que o casal feliz, com o Gianecchini, casada com o Gianecchini. Você imagina que abandona o Gianecchini para ir morar com a outra moça, com quem estão a novela inteira, 6 meses, se olhando. Agora, pega duas danadas, velhas, escoladas, em palco, e fazem nos dão para representar. Olha bem, elas têm 80 anos. Vamos fazer por baixo, 80 anos. Casadas, unidas há mais de 40. O meu papel era de uma advogada que não tinha igual, que lutou sempre, porque queria casar no papel. Não sei também por que ela queria casar no papel, porque eram tão libertárias, mas queria casar no papel. E no primeiro capítulo, sai a notícia de que ia casar, porque tinha já uma lei que saiu naquele momento, que ela vem correndo para contar para a velha esposa, sei lá, quem era passiva, quem era ativa. Entendeu? Não chegamos a esses detalhes. Eu tenho a impressão que eu era a ativa. E aí, eu digo para ela, meu amor, até aí não teria problema. Finalmente saiu a lei. Nós vamos nos casar. E nos damos um beijo, de boca fechada, e logo passamos por um abraço. Menino, isso virou um escândalo.
Sabe o que diziam para nós? Tinha que ter esperado para dar o beijo. Tinha que ter esperado. Não pode chegar e beijar, porque o folhetim tem uma norma a seguir, entendeu? O negócio era o seguinte, nós tínhamos que ficar nos olhando. Mas nós já éramos casadas, eu dizia. Nós já vivíamos há 40 anos juntas. Éramos modernas, compreende? Sem nenhum problema. Como é que a gente vai ficar se olhando? Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Não pode, não pode. Entende? Agora, o mais difícil de entender é os nossos colegas, gente experimentada, atores de nome, de grande qualidade, de grande talento, achavam que tínhamos que respeitar o código moral do espectador. Não pode chegar e beijar. Não. Ele tem que entender e ele depois começa a torcer para você beijar. Isso tudo, eu estou contando, parece fora da TV. Não, isso é a TV. É o código interno, moral da TV. Então, cada vez, eu acho que não há no mundo uma TV até a partir das 9 horas, tão liberta do ponto de vista de relacionamento de cena, não é? De adesão física, toda ela erotizada, sexualizada, como no Brasil. Não tem. Não choca mais. Agora, nesse momento, eu beijo dessas duas atrizes. Eu acho que não foi isso. Eu acho que foi porque ninguém falou nisso. É a primeira novela das gloriosas 9 horas da noite, em que 2/3 do elenco era negro. Olha bem, se alguém viu a novela, deve estar lembrado disso. As negras todas eram independentes, algumas formadas ou em médica ou em advogado, pelo próprio esforço. Ninguém servia a mesa para madame. Todas as negras casaram com brancos, os brancos todos casaram com as negras. Isso não foi aceito nem falado. Mas quando a gente tem alguma experiência de vida, ou alguma experiência de ligar, não só ligar, mas também de entender um texto de dramaturgia, logo aquilo não ia dar certo. A tal ponto que a novela das 7, que também passava numa favela, você não via negro. E a novela do João Emanuel, que, aliás, vem aqui, e se eu puder eu venho aqui, porque eu gosto muito dele como autor, também ia se passar dentro de uma favela que foi feita lá dentro do complexo lá da TV, e todo mundo desceu. E aí eu não vi preto ali. Eu vi caboclo, mas eu não vi negro. Então tem essa outra história atrás da história. Ninguém falou sobre a coragem do Gilberto Braga e seus companheiros de texto. E também da própria estação. De pôr, às 9 horas, um elenco de negros protagonizando uma história sem que fosse servil. Então, ficaram em torno do beijo das duas velhas. Mas é sempre o teatro na TV. Eu acho que, às vezes, até eles querem se livrar. Mas a força do folhetim representado, mesmo na nossa era, tudo bem, lá no século XIX, né, os grandes escritores que faziam seus fascículos semanais, mas no Brasil e também no mundo, porque não tanto novelas, porque não se faz tanto isso lá fora, mas as séries que estão aí tomando conta das TVs do mundo inteiro.
E tudo que Hollywood não é mais, você encontra nas séries. Sempre se servindo de uma dramaturgia e de uma interpretação dos danados, desgraçados, marginalizados dos atores. Falando de atores, você disse uma vez que gosta de trabalhar com atores potentes, que participam do ritual, livres da competição destruidora. O que você quis dizer com isso? Porque é o seguinte, o representar não existe individualmente. Você pode formatar, você pode imaginar, você pode toda uma ação. Mas quando você tem um outro indivíduo na sua frente, é ele, essa ponte tem que existir. Não existe teatro sem seres humanos que se entendam, inclusive para se agredir cenicamente, como diz o Camus. É um negócio louco, é uma anomalia, como diz o Jouvet, que eu também trouxe aqui. É uma estranha anomalia. Ele diz assim, e por isso eu vou te responder. Escuta, meu amigo, Jouvet foi um homem extraordinariamente importante para o teatro francês e para o mundo. O Jouvet morreu em 51. Ele esteve no Brasil, porque quando a França foi invadida, ele organizou uma companhia e saiu pelo mundo fazendo viver o teatro francês em todos os buracos por onde ele pôde passar, inclusive o Rio de Janeiro. E foi para os Estados Unidos. E quando ele passou pelo Rio, a Morinot, Henriette Morinot, que foi uma atriz francesa, que veio para cá nos anos 30, porque se casou com um industrial chamado Morinot, tirou essa mulher de Paris, do teatro, né, uma mulher formada pela Comédie, e ela estava aqui esquecida. Mas aí eles se conheciam, eram mais ou menos da mesma geração. Então ele convidou Morinot para fazer parte da companhia como é que eu posso dizer, de posição de resistência da cultura francesa teatral pelo mundo. E a Morinot foi para a companhia dele. Então, é muito interessante também, porque tem uma herança do teatro que é de ator para ator. Um ator que viu outro ator, que tinha um código, que aquilo não está escrito. Aquilo não... Pode-se, tem Stanislavski, tudo bem, tem Brecht, tudo bem, tem Coupeau, que é tem Dulin, e também o próprio Jouvet, que é uma herança de Stanislavski. Mas quando chega lá naquela terra, cada terra faz e pega aquele complexo a seu modo, não é isso? Então, é engraçado, porque eu faço essa viagem. Alguém que viu alguém, um ator que viu um ator, que viu um ator, que viu um ator, e a gente vai pelos séculos se pondo e se absorvendo, As escolas de teatro também. As escolas clássicas de teatro, como a escola francesa e a escola inglesa. Uma vez veio um grande diretor inglês ao Brasil, eu já estou misturando história, eu tenho muita história. O Devine. O Devine fundou um novo teatro na Inglaterra, porque antes era o Old Vic, e aquilo já tinha 200 anos, era do tempo da Rainha Vitória, e era tudo meio cristalizado e tal. Então, naqueles anos 60, depois da contracultura, todo mundo saiu por algum buraco, e o Devine é um produto disso. Então, Osborne, Pinter, todos esses autores saíram dessa atitude revolucionária. Esse homem veio parar no Brasil. Eu sei que aqui no Rio ele chegou a fazer uma direção de uma peça do Pinter, que é um autor extraordinário, com Cacilda, com Valmor. Nós estávamos em temporada viajando com a nossa companhia em Curitiba. Aí o Conselho Britânico de Curitiba, nós lemos lá, hoje o Devine estará no Conselho Britânico aqui de Curitiba. Opa, vamos ver. Então vamos, Sérgio, Ítalo, Cláudio Correia Castro, eu e Fernando. Não tinha ninguém. O homem estava falando para três ingleses sentados lá. E ele viu que a gente entrou e ele disse, quando vocês entraram eu vi, é ator. Entendeu?
E depois ele se juntou muito a nós. Então, eu nem sei por que eu estou contando isso. Mas, na verdade, é o seguinte, ele foi nos ver. Nós estávamos fazendo a pulga atrás da orelha, um boulevard, não é boulevard, um vaudeville, há uma diferença. E é um elenco enorme, fazendo aquilo com um sucesso louco. Nós tínhamos ficado meses no teatro ginástico. A gente achava que nunca mais ia parar de fazer aquela peça. O gargalheiro era tanto que tinha uma hora que a gente não precisava nem falar, porque parecia Max Sennett. Era abrir porta, fechar porta, abrir porta, fechar porta. Ele foi nos assistir, ele disse, eu estou encantado, porque o Feydô jamais teria em minha terra esse tipo de jogo cênico, tal a nossa herança de expressão teatral. Nós não sabemos, podemos até dentro do nosso próprio processo criar outro tipo de relacionamento e outro tipo de estética cênica. Mas esse tipo de jogo solto que o brasileiro tem, entende? Então, as escolas também, às vezes, elas, quando tem a grande escola, ela determina o andamento. E eu não sei se, às vezes, nesse nosso tipo de trabalho, é melhor deixar solto. É melhor deixar solto. Então, voltando ao nosso querido Jouvet, sobre você ter alguém com quem você possa trocar, se você não estiver nesse estado, tudo bem, você pode ajudar o iniciante. Mas a cena, quando tem dois atores que se entendem, e quando se cria uma corrente, é eletrizante. Agora, também reconheço, uma vez conversando com o Solnado, um cômico português, ele era adorador de tourada. Ele andava pela Espanha atrás de tourada. E ele disse, Fernanda, para se ver uma tourada, você tem que ver 200 touradas. Agora, no dia que você vê a tourada, tua vida caminha. Entende? Então, também isso acontece um pouco no teatro. Nem sempre a gente tem um espetáculo que arrebata. Mas, às vezes, temos um espetáculo que arrebata. Às vezes, também, você tem um dia, também na TV, porque no teatro a gente consegue, batalhando, trabalhando 8, 10 horas por dia numa cena. Na televisão, você sai no improviso. Se mandar repetir, já não faz a mesma coisa, porque não sedimentou aquela busca, né? Então, a TV, ela tem muito mais o inesperado, vamos dizer, a criatividade solta, compreende? E se a lente estiver em cima de você, você está se comunicando como nunca, não é? Improviso também. O improviso não é só um improviso, mas também é um milagre da criação mesmo, em cima do teu corpo, da tua respiração. Porque o problema da nossa arte, e eu ouso chamar arte, é que é em cima de você mesmo, sabe? É à custa da tua respiração. Não é que você escreve e depois alguém lê e vai ter a respiração, enquanto você também teve a respiração quando escreveu. Ou quando o pintor está pintando lá sozinho, no ateliê dele, e depois as pessoas vão lá e tem estertores de felicidade vendo. Não, a desgraça de nós atores é que é com a gente mesmo, entendeu? É aqui mesmo, e a gente não se vê, a gente só se percebe. Na TV a gente se vê, mas não é teatro. Já é uma técnica, já é um botão. O teatro não é botão. Antes fosse, mas não é. Aliás, eu nem quero que seja botão. Sabe? Chega o botão do cinema, chega o botão da TV, chega o botão do celular, que está sempre atrás de você, no selfie, está entendendo? Teatro é outra coisa. É outra coisa. É uma arte sagrada, porque ela é definitivamente carnificada.
Não é você vendo e fazendo, ou um piano e você tocando, compreende? Ou você escrevendo uma partitura. Não. Você faz isso tudo com você mesmo. Então, diz o seguinte, o Jouvet: escuta, meu amigo, é a ti que eu falo, a ti que tem amor à profissão que exerço. Escrevo e falo a ti, que não conheço, mas a quem vejo como um irmão. Escrevo para dizer aquilo que sei sobre nossa profissão e aquilo que não sei, que nunca pude compreender. Escrevo para falar sobre o enigma do teatro. E falo isso também em relação à televisão, porque na hora que estão gravando, nós estamos ali tentando botar o nosso sangue, a nossa respiração, a nossa alma, e às vezes nem sai bem, apesar do sofrimento ou da ambição. Nada mais falso, nem mais verdadeiro que o teatro. Me desculpe eu falar isso diante de escritores. Mas, para mim, é o único enigma benfazejo na vida dos homens, o único eficaz. Não te poderei ensinar grande coisa, mas deixa-te levar. Aceita, escuta. Enche tua cabeça com estes propósitos inúteis, como eles te possam parecer. Tu os despejarás depois, e o próprio enjoo que eles te derem terá sido útil. Os esforços que farás para rejeitar estas ideias, as reflexões, te possibilitarão uma autoafirmação, uma força. Não se assimila nada no teatro que não seja para restituir. Isto é toda a arte do ator. Então você tem que ter alguém que entenda essa linguagem. Por que diabo estou eu aqui? Que loucura, que estranha anomalia, que desregramento, como dizem os padres da igreja. Que estranho desregramento, como dizem os padres da igreja, me reduziu a esta condição de querer macaquear ou arremedar. E por que estão todos aqui nesta sala, me olhando? Vocação de ator. A vocação do ator é a mais sensível, visível, na sua anomalia, colocado como ele está, trucidado entre ele e ele, no torniquete em que se colocou entre o autor e o público. É essa a diferença. A sua vaidade é mais aparente e faz dela a profissão. Explora a vaidade. Mas não é menos a vaidade no coração do espectador, nem a sua ambição. E a do autor é imensa. A vocação é para nós uma mistura por demais duvidosa de toda espécie de sentimentos, nem todos nobres, longe disso. Não acredito em pureza de vocação, nem mesmo nos santos. Vocação é resultado, provém de gostos, ambições, desejos tão pouco puros, porque se manifestam numa idade na qual tudo é apetite, quando ainda, na verdade, não podemos julgar nem a nós mesmos. Vocação não resulta senão da prática. Anos, isso em anos, após numerosos anos de carreira, após sofrimentos, decepções, dificuldades, é que se afirma a vocação. Ou melhor, se precisa uma decisão que então poderemos chamar de vocação. Não passa de escolha persistente, consciência do que se deseja. Resta o abandono a esses sentimentos, aceitação da consequência desses sentimentos, fidelidade a esses sentimentos.
consiste em uma liberdade no dócil cumprimento das exigências de uma carreira. Isso é que é. Então, quando a gente, eu sei de gente assim. Então, quando a gente se encontra e a gente começa a representar, somos iguais, está entendendo? Se facilita, sai na urina. Entendeu? Isso é Jouvet. O francês desgraçado, eles têm uma racionalidade que arrebenta, né? Que arrebenta. Então, essa é a resposta que eu posso te dar. Estou curioso para ver, você falou dessa carta do Paulo Autran para você. Isso é já para encerrar o nosso programa, porque já são 45 minutos. Não, temos tempo. Ainda temos tempo. Você tem alguma outra pergunta? Ele disse que tinha 8 perguntas. Então, eu vou fazer uma outra assim. Por que você nunca, enfim, apesar dos apelos, dos convites e tal, você não quis participar de política, da política partidária, etc.? Ferreira Goulart está aqui. Querido, na noite que você foi para o exílio, você estava num restaurante em Copacabana, não é isso? Com Vianinha, numa mesa. Ou foi naquele dia ou foi um pouco depois? Uns 2 ou 3 dias depois, soubemos que você tinha ido embora, que você tinha ido resistindo a uma crise violenta política no Brasil. Somos sobreviventes de tantas crises, gente. A gente tem sempre esperança que vai, compreende? Que vai. Aí tem uma hora que você espera que aconteça um milagre. Mais uma vez, nós estamos esperando que aconteça um milagre. Ontem foi um dia muito especial. Muito especial. Não por causa do Cunha, ou talvez também por causa do Cunha. Agora, ontem, o discurso da Carmen Silva. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, desculpe. O discurso da Carmen Lúcia e do Melo são 2 peças. Eu guardei, porque é uma esperança. Hoje eu mandei um telegrama, então não é que eu não faça parte. Sabe? Quando tem liberdade de expressão, quando tem anistia geral, quando a gente luta pelo direito da sexualidade que você quiser ter, pelo direito da cor que for a sua pele. Agora, ficar na cozinha de governo, querendo comer governo, eu quero algo que resolva o meu país. Eu não quero ajudar governo. Entende? Eu não quero me gastar em governo. Porque chegamos a isso. Não temos mais Estado. Nós só temos gente que briga pelo poder do governo, deste lado ou daquele lado. Agora, a gente que sobreviveu a tanta crise, nossa. Então, agora quem quiser gritar, grite. Quem quiser ser para lá, seja. Quem quiser ser para cá, seja. Compreende? Porque parece que a gente não faz parte da história. Quem foi lá, deu voto, não deu voto, compreende? Deixa. Então, eu mandei um telegrama assim. Querida ministra, a senhora é a nossa compadecida. Lembro aqui Suassuna sem folclore. Porque é verdade. Sem folclore. Quem sabe? Quem sabe? Porque tem uma estrutura de posicionamento não político, mas de brasilidade, sabe, de cidadania. Então, é o seguinte, eu fico engolfada, sabe? A gente vê
Minha casa tem empregada, está todo mundo desempregado na casa dela. Ela é a única pessoa que está empregada, sustentando marido, filho, todo mundo. Não tem saneamento básico. Como é que um país fala em administração, em salvar a pele do pobre, se ele vive na merda? Eu, há coisa de uns 4 anos, eu fui fazer Criança Esperança naquele prédio que seria um grande edifício, um hotel de 10 estrelas ali do lado da Rocinha. Mas aí viram Cantagalo. Ah, não, perdão, pensei que fosse... Não tinha, não tem um prédio grande ali, aqui ia ser um hotel, 5 estrelas, sei lá. Mas aí descobriram, depois do prédio pronto, que tinha Rocinha, ainda não tinham visto a Rocinha. Entendeu? A tal ponto que nem vem a Rocinha. Então, aquilo, com o tempo, virou um centro de atendimento social e artístico para a Rocinha. Maravilha, vamos fazer lá o Criança Esperança. Nós entramos, eu já conto isso para uma porção de gente. Tinha uma piscina toda já enladrilhada, a gente viu que tinha ladrilho, uma piscina imensa. Um mau cheiro que não se podia ficar perto. Nós olhamos a piscina, ela estava quase transbordando de fezes. O alto da Rocinha, como não tem saneamento, traz no balde e joga ali. Eu não sei hoje como é que está. Pode ser até que tenham acabado com isso. Nossa, compreende? Um país que tem 50% da sua população sem saneamento básico vai ter saúde? Não vai ter saúde. Mas eu acho que tudo... Nós pensamos assim, nós que estamos assim, eu tenho certeza que a gente está nessa encruzilhada louca, sabe? Eu não tenho medo do radicalismo que se está vivendo hoje, porque as pessoas estão se dizendo, pelo menos as pessoas estão se dizendo. Estão saindo da sala de visita, estão se propondo. Tem que ter uma coexistência. Agora, se isso não é uma... isso pode ser uma atitude, vamos dizer, de cidadã, mas vou adotar que partido? Isso já foi no passado, seria mais fácil. Foi mais fácil a gente tomar partido no passado. Mas agora, estou esperando. Aí houve o dia de ontem, especialíssimo. Né? Vamos ver no que vai dar isso, mas há uma esperança. Através da palavra que vem de um pensamento, de uma atitude de cidadão e de cidadã. Então, é isso. E você não queria fazer palestra, né? Não é palestra. Não é palestra. Eu sou muito primária para fazer... Eu sou um ser que vive a sua vida. E uma autodidata que vai dando chifradas e vai tocando a vida, compreende? Pois é, você não quer revelar a carta do Paulo? Estou curiosíssimo que ela me falou dessa carta. Então é o seguinte, para encerrar a nossa tarde, Paulo Autran e eu, nós fizemos uma novela, já que estamos falando de televisão. Nunca tínhamos trabalhado antes. Juntos, nos admirávamos. Nos cruzávamos, porque Paulo Autran não foi mais mambembeiro do que eu e Fernando, mas nós nos cruzávamos assim pelo sertão, não digo sertão, já estou exagerando, um exagero de atriz, mas lá pelo Nordeste, pelo Sul, lá a zona das Missões, vai dizendo. Ele 2 vezes me chamou para trabalhar com ele, mas nós também tínhamos uma companhia, então não podia ser. E aí nos encontramos nessa novela. E aquilo que o Jouvet diz sobre a razão de ser desgraçada de ser ator, e quando a gente encontra um outro também desgraçado de ator, a gente sabe por onde se deve caminhar. Deu muito certo aquela novela.
Foi uma coisa gloriosa para nós, para o elenco todo, não éramos só eu e Paulo, tinha gente muito boa, muito importante, tudo bem. Bom, passam-se os anos, passam-se os anos. Eu estou sabendo que Paulo está doente. Está mal. Paulo é um referencial de geração. Eu, mexendo nas minhas fotos, encontro uma foto minha com ele na Guerra dos Sexos. Muito bonita a foto, muito entrelaçados, muito encontrados na mesma onda. E eu mandei para ele. Aí ele mando para ele e leio no jornal que ele parou um espetáculo. Parou o espetáculo que estava fazendo, que era O Avarento de Molière. Um sucesso louco. Ele já muito mal, mas ele ia fazer o espetáculo. Aí, ele me diz o seguinte: minha querida Fernanda, tenho uma antiga carta do Flávio Império. Flávio Império foi um grande cenógrafo que morreu muito cedo num desastre. Um homem de grande talento, um artista plástico. Tenho uma antiga carta do Flávio Império em que ele comenta como é a nossa convivência de gente de teatro. Ora somos íntimos, ora nos separamos. Continuamos amigos, ou não, de longe, e às vezes nunca mais voltamos a nos falar. Ele sentiu necessidade de me escrever após assistir pela segunda vez a Amante Inglesa, para me dizer o quanto tinha gostado do meu trabalho e o que achava de mim, etc. Até hoje, essa carta me comove pela verdade e simplicidade do gesto. Esta carta é um xerox, a letra dele já está muito trêmula e muito ruim de se ler. Esta carta é para te dizer o quanto eu gosto de você, o quanto admiro o seu trabalho, o seu talento, a sua personalidade original e rara. Só para você registrar. Muito obrigada pelas fotos. Da novela, eu tenho outras duas, mas não tão boas. Recebê-las agora, de você, com uma cartinha tão adorável, foi uma alegria. O que quase não tem acontecido em minha vida atualmente. Felizmente, terminei minha carreira em glória. No último domingo, quando fui para o hospital com o infarto, após um ano de avarento, em cartaz, devolvemos 1000 entradas no teatro. Meu infarto é o meu fim como ator. Não posso dizer que estou contente. Karen, a mulher dele, tem sido de uma dedicação total, não me larga e me diverte com seu astral privilegiado. Estou de cadeira de rodas e com ela vou ainda ver amigos no teatro, cinema e restaurantes sem degraus. Meus médicos dizem que eu não vou morrer de câncer, que o meu câncer está controlado e praticamente não é mais visto nas chapas. O especialista de coração diz que eu estou ótimo. E eu me pergunto, vou morrer de quê? Ele tinha um humor de cão. Faz muito tempo, ou melhor, nunca me abri como neste momento. Ele era muito discreto.
Talvez por isso o controlado Paulo Tran está chorando como uma criança. Isto até está me fazendo bem. Um beijo muito carinhoso para você, do colega e amigo que te ama, Paulo. Aí, eu fiquei assim, eu digo, acabou a nossa geração. O Paulo foi o começo do fim da nossa geração. Eu mandei uma carta para ele: Paulo, querido, acredite, eu me tornei uma pessoa melhor com a sua carta tão comovente, corajosa e tão amorosa. Chorei, e muito, pelo passado, pelo presente e, por que não, pelo futuro. Sei, na pele e também por olhar em volta, que não é fácil atravessar a chamada velhice. Falo de nós todos que permanecemos entre 80 e 90 anos. Nós pertencemos a uma raça, nós de teatro. Você é a imagem primeira dessa nossa raça, Paulo. Resistimos, alimentados pela nossa bendita vida de gente de teatro. Cada um a seu modo. Amo a vida desesperadamente. O que é que eu posso fazer? Quando li na sua carta, aspas, terminei minha carreira em glória, meu infarto foi meu fim como ator, fecha aspas. Eu tive um estupor, um choque, um desassossego, uma adrenalina, se posso dizer assim. Paralisante essa adrenalina, porque se você se você encerra a sua vida de palco, toda a nossa geração para. Todos nós vamos com você. Em princípio, todos nós, da nossa geração, paramos com você. Essa é a importância da sua vida maravilhosa. Você, saindo de cena, fecha-se um ciclo da nossa história, dos nossos palcos. Certamente o ciclo melhor, o que mais frutos deixou para os que vierem depois de nós. Sua carta é um documento importante para mim. Essa carta eu guardarei comigo e, depois de mim, tenho certeza de que meus filhos saberão o valor dela. Não podia deixar de lhe escrever de volta sobre essa realidade na qual você está vivendo. Com toda a minha emoção e a minha esperança, digo a você que não quero me permitir aceitar a palavra terminei e meu fim como ator. Não quero, infinitamente não quero. E escrevo isso porque não acho que seja um sentimento inútil. Não vou falar em Deus, ou em reencarnação, ou em energias. Eu me agarro, sim, na existência mesma, Paulo, na presença mesma, nas lágrimas mesmas, nas alegrias mesmas, embora poucas, como você escreveu. Preciso lhe dizer, aos 80 anos, que registro, que recebo suas palavras de amizade, de amor, como se estivéssemos com 20 anos, mas com 100 anos de experiência de vidas bem vividas. Na verdade, por mais que eu escreva, eu não consigo, lamentavelmente, dizer o quanto esse momento de sua vida me toca. Somos contemporâneos e somos interdependentes, Paulo, querido. Nós, todos nós, interdependentes. Agradeço a sua confiança em mim ao me falar de seus sentimentos tão profundos. Grande abraço. Fernanda. Ele morria 4 dias depois. Então, eu trouxe essa carta, primeiro para falar do que nós representamos dentro da televisão brasileira. Se ela hoje tem a dimensão que tem, ainda mais lá fora, prêmios e mais prêmios, foi o teatro que trouxe para a TV. Foi a dramaturgia que veio para a TV. Fomos nós os pioneiros, primeiro com os textos inteiros, com as peças respeitando os seus atos. E depois,
pela necessidade de publicidade da indústria mesma, criou-se um novo folhetim, não é? Uma herança do século XIX, dos maiores escritores do século XIX, e nós fomos os instrumentos dessa conquista. A TV brasileira hoje está entre as 4 maiores estações ou indústria de televisão do mundo. Eu estive no Prêmio Emmy, são delegações da Índia, delegações da China, delegações da Austrália, todos os países da Europa, os países da América, é o mundo inteiro. O Oscar é um prêmio americano, de lobby americano, que abre lá um parêntese para um filme estrangeiro. Mas aquilo tudo é um exército sem canhão e que domina o mundo. Você usa o abajur do filme, você usa a roupa do filme, você come a comida do filme, e isso é no mundo inteiro. E eles dominam completamente o sistema de exibição do mundo, com exceção da China e com exceção da Índia. A televisão nossa, por distração não sei de quem aí, lá do norte, o que não aconteceu com o cinema, e dificilmente o cinema do Brasil vai ser um dia uma indústria real, poderosa, só se houver um milagre, porque a exibição está na mão, não do brasileiro. Mas a TV, por uma distração, o bendito do Chateaubriand trouxe esse treco para cá, e nós não só, às vezes, alcançamos pela TV qualidades assim, iguais ao melhor que se faz lá fora dentro das TVs, como também um mercado de trabalho assim imenso no Brasil inteiro. São milhões de brasileiros que trabalham na TV, porque não é só o artista que aparece, é o porteiro, é a manicure, é a costureira, é a moça que traz o lanche para você, é toda uma infraestrutura que tem prazer de trabalhar nessa coisa, porque eles estão empregados naquela estação que lhes dá uma carteira assinada. Isso também está um pouco já sendo terceirizado, porque tudo vai se transformando na vida, e nem sempre para melhor. Então, eu queria dizer isso. Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje, porque fala-se da TV, disso, daquilo que foi conseguido, mas cá, no submundo, nas catacumbas, né, estamos todos nós, atores, seres humanos, e, naturalmente, sendo atendidos por uma multidão de pessoas, fazendo viver um meio de expressão industrial e importante para o nosso país. E eu estou nisso, vai para 70 anos. Muito obrigada. Somos todos irmãos aqui na palavra. Isso é maravilhoso. A palavra ainda vale para nós. A única coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, que eu acho que eu, e não só eu, mas essa casa, nós vivemos hoje um momento memorável, inesquecível, histórico, graças a você, Fernanda. Meu amor, não faça isso. Não faça isso. Eu me senti muito honrada de estar aqui hoje. Essa casa é uma casa importantíssima. É um prazer estar aqui dentro desse prédio. Tem uma história imensa, e também tem uma história imensa de muitos de teatro. Gostaria de lembrar Sábato Magaldi,
Suassuna. Fico nesses dois, que são mais contemporâneos. Então, nós temos um lugar aqui dentro. Muito obrigada.